Olá! Bem-vindo ao canal oficial da Flor Design Studio, que é o meu estúdio de design. Eu sou a Úrsula e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre identidade no design. Muita gente não compreende como contratar um designer para ter um resultado dentro daquilo que se espera. Primeiro porque quando a gente fala de estética... Ai, só um pouquinho. Alexa, volume 2. Quando a gente fala de estética, nós nos julgamos, enquanto seres humanos, todos nós nos julgamos capazes de opinar sobre estética. Por quê? Porque todos nós, por exemplo, nos vestimos. Todo mundo se veste. Todo mundo compra roupas. Agora, Alexa, passa essa música. Todo mundo compra roupas. Todo mundo faz combinações de roupas. Todo mundo escolhe o seu carro, escolhe um produto no mercado pela embalagem, vai no restaurante, escolhe o restaurante às vezes pela identidade visual, pela decoração daquele lugar. Então, nós fazemos escolhas estéticas na nossa vida o tempo inteiro. Inclusive, uma vez eu ouvi uma palestra do Jorge Bischoff e foi um dos dias mais sensacionais da minha vida, fazem muitos anos, mas eu não esqueci. E ele usou o seguinte bordão: o design move o mundo, porque existe design em absolutamente tudo. E naquele dia em diante eu comecei a compreender o poder e o impacto do design da profissão que eu tinha escolhido. Eu estava lá naquela palestra, se eu não me engano, era uma semana de moda em Caxias do Sul, e eu estava estudando moda naquele momento na cidade de Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul. Nunca mais me esqueci, adoraria assistir outra palestra dele novamente. E eu nunca mais me esqueci desse bordão: o design move o mundo, porque daquele dia em diante eu entendi o impacto da profissão que eu estava escolhendo e o quanto o design de fato impacta nas nossas escolhas, na nossa vida, inclusive no nosso bem-estar. Já existem estudos, por exemplo, que falam que a forma como a gente decora os nossos espaços faz a gente se sentir bem ou mal. Eu já falei um pouco sobre isso no meu Instagram. A gente, falando sobre harmonia, a gente consegue perceber coisas que são harmônicas, que são estéticas, ou seja, são aceitáveis, são bonitas, são organizadas, e coisas que não são. E eu gosto desse exemplo, ele é meio forte, mas vamos falar de um cemitério, por exemplo. Um cemitério não é um lugar que a gente se sente bem, não é um lugar que a gente acha bonito, não é um lugar que a gente quer estar, ou então uma casa abandonada. Não é um lugar que a gente tem uma sensação positiva. Enquanto que quando a gente entra daqui a pouco numa casa super bonita, bem decorada, com um jardim bem feito, com uma pessoa alegre nos recebendo, a gente se sente super bem naquele lugar. Então, por que alguns lugares a gente se sente bem e outros não? Porque a construção estética nos gera um sentimento. E então, como que a gente faz para conseguir com que os nossos materiais, ou que a nossa casa, ou que o nosso look passe esse sentimento positivo, ou a mensagem que a gente quer passar para o mundo, ou seja um lugar em que a gente se sinta acolhido, que o nosso look represente quem a gente é, que a nossa casa seja um lugar que a gente se sinta bem, se sinta acolhido, que o design e as coisas estéticas que eu criar para o meu negócio comuniquem para o meu público de fato aquilo que eu quero que o meu público entenda a respeito do meu negócio. Como que eu faço para ser bem compreendido através do design, através da estética das coisas? Porque tudo tem estética, tudo tem design. E aí que entra a questão de você contratar um designer pela sua identidade, não apenas pela qualidade dos seus projetos. Obviamente que precisa se olhar para a qualidade do projeto de um designer. Porque existem designers que estão em fase inicial, existem designers que conhecem mais alguns softwares, ou conhecem mais algumas ferramentas, ou conhecem mais alguns tecidos, e então eles vão ser mais especializados em criar determinadas coisas e menos especializados em criar outras. Precisa sim olhar para a qualidade do trabalho daquele designer, mas também precisa se olhar para a identidade daquele designer. E o que é identidade de um designer? Deixa eu dar um exemplo para vocês do Nigel Xavier, que é um rapaz que participou do Next and Fashion, um programa da Netflix. O Nigel, por exemplo, desenvolveu uma identidade muito forte no trabalho dele. E aí a gente consegue ver os motivos da identidade dele.
Ele foi um rapaz que nasceu em periferia, não tinha muitas condições de comprar roupas novas ou roupas em tendências ou roupas assim que estavam sendo lançadas. E ele precisava fazer o quê? Para ele ter roupas legais para vestir, porque era uma necessidade dele, porque ele gostava de moda e ele queria se expressar através do que ele vestia. Ele começou então a comprar roupas usadas. Alexa, volume 1. Ele começou então a comprar roupas usadas, principalmente jeans, que era o que ele tinha acesso, e também é um tecido que ele dura mais tempo, então provavelmente ele comprava jeans também porque o jeans é um tecido que estava bom, estava novo, dava para ser utilizado. E ainda que o jeans tem um peso, tem uma história ali no underground, desde a década de 60, depois na década de 90, um peso tipo assim, hip hop, hoje a gente ainda usa jeans, então o jeans é um tecido versátil, que tem muita história, que dura muito tempo, que surgiu lá para andar a cavalo, enfim. É um tecido que todo mundo gosta, e ele começou a usar jeans pelo seu significado também, pelo tecido que dura, por ele ter acesso. E ele começou a trabalhar então com recortes e construção de roupas com recortes. E acabou que ele cresceu fazendo isso, ele é especialista nisso não porque ele estudou, mas porque isso veio dele, porque ele desenvolveu essa técnica e porque ele se tornou muito bom no que ele faz. Isso constituiu para ele uma identidade enquanto designer, porque quando ele cria, o processo criativo dele busca uma lógica que já existe na mente dele. Então, vai trabalhar com recortes, com tecidos semelhantes a jeans e vai construir roupas mais ou menos como as roupas que ele sempre quis construir para ele mesmo. Ele pensava nas roupas que ele queria usar, ele não tinha como comprar roupas, então ele começou a construir suas próprias roupas a partir dessa técnica que ele foi desenvolvendo, se especializando, ficou especialista então em construir as roupas que ele pensava com essa técnica. Então ele desenvolveu o quê? Uma identidade. Ele é muito bom nisso. E ele acabou ganhando Next in Fashion por conta dessa identidade dele. Aí a gente pode pensar assim, tem um outro estilista que eu gosto, que eu assisti o documentário dele na Netflix e achei interessante o documentário, que é o Jeremy Scott. O Jeremy Scott também tem uma história parecida com a do Nigel, também teve bastante dificuldade e ele tem uma identidade mais extravagante. Então ele também começou a se lançar com uma identidade mais extravagante, começou a ser conhecido por isso, teve uma marca. E mais pra frente, quando ele ficou famoso, a Moschino, que é uma marca italiana, que também é uma marca extravagante, olhou pra ele, o trabalho extravagante que ele fazia e pensou, poxa, esse designer vai conseguir criar pra nossa marca. Mas essa marca, ela já tem um conceito, essa marca já é reconhecida no mercado pelo trabalho que faz, porque já tem uma história por trás dessa marca, e as pessoas estão acostumadas a comprar produtos dessa marca com este conceito, mas eles precisam de alguém que crie para essa marca. E essa pessoa precisa ter uma identidade que converse com o conceito dessa marca. Então eles identificaram o Jeremy Scott, porque ele já tinha um trabalho extravagante, trouxeram ele para dentro dessa marca, e aí ele teve que fazer o quê? Ele não pôde mais criar produtos autorais, apenas na marca dele, ele podia. Mas aqui ele tinha que criar para a Moschino, então ele precisava compreender o conceito dessa marca para trazer a identidade dele para dentro do conceito dessa marca e criar produtos com a cara da Moschino, mas obviamente que acabavam levando a identidade dele, já que estavam sendo criados por ele. Não existe um designer que não vá colocar o seu ponto de vista. Eu gosto também desse exemplo. Se você pegar duas crianças e pedir para elas desenharem uma casa, mesmo que você tenha uma casa como referência, os desenhos não vão ser iguais no final. É impossível que um designer não coloque um pouco de si em tudo aquilo que ele cria. Então, as nossas identidades enquanto designers, elas vêm principalmente da nossa história de vida, do nosso ponto de vista, de quem nós somos, de como nós vemos o mundo, daquilo que faz sentido para nós. E a gente sempre vai colocar um pouco de nós no trabalho. Então, além de olhar para a qualidade do trabalho de um designer, quando você contratar um designer, você também precisa olhar para quem ele é enquanto história e enquanto identidade. Porque só assim você vai conseguir chegar num resultado positivo para o seu trabalho. Não adianta pegar um designer que trabalha com técnicas de aquarela e faz trabalhos... Vamos lá, eu trabalho com técnicas de aquarela, levo para o computador, faço trabalhos em 3D futuristas e você quer construir uma identidade mais orgânica. Tô puxando pro meu lado aqui porque eu vou mais para essa parte orgânica, meu trabalho tem muito disso. Então assim, você vai pegar um designer lá que tá trabalhando com futurismo, com 3D, com tecnologia, e vai querer que ele crie algo minimalista e orgânico. Vai ser muito difícil para ele, porque não faz parte do universo dele, mas não significa que ele não é um bom designer.
Se você quiser criar algo futurista, tecnológico, parari, parará, eu talvez não vou saber criar, mas esse designer vai. Então, é muito importante que se olhe, além da questão de qualidade, também a identidade de um designer quando você quiser alcançar um resultado para o seu trabalho. Ou, enfim, nós, enquanto designers, é importante que a gente nos conheçamos enquanto essência, nos conheçamos enquanto profissionais de design e saibamos também qual é a nossa identidade e como que a gente consegue externalizar essa identidade e conquistar trabalhos, não só por sermos designers, mas também pela identidade que a gente carrega, para que a gente consiga ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz, também autoral, para que a gente seja reconhecido pelo nosso trabalho e não sejamos vistos apenas como fazedores, como executores, mas que nós sejamos vistos como designers, que nós não somos artistas porque nós criamos coisas com utilidade. Design é forma, função e estética, então a gente não faz só estética. Não estou desmerecendo artistas, acho que eles têm um papel extremamente importante e eles são sensacionais. Eu não seria artista, não sirvo para ser artista, eu realmente sou uma designer. Eu gosto de pensar em forma, função e estética, eu gosto de pensar utilidade. Eu tenho certeza, assim, que eu me vejo total como uma designer, mas eu tenho essa alma de artista e eu tenho uma identidade, sim. E eu aplico minha identidade em qualquer produto que eu vá desenvolver. Inclusive, eu tenho muita dificuldade de não conseguir aplicar minha identidade em algum trabalho. Então, eu sempre luto por isso, sempre batalho por isso. Tem dado certo devagarinho, enfrentei vários desafios também, principalmente porque no começo a gente não é reconhecido, então a gente é visto como fazedores, mas eu sempre lutei para ser reconhecida pelo meu trabalho, não só como uma fazedora, como uma executora de software, de programa ou de qualquer outra coisa, de costura e etc. É isso, acho que mais ou menos o que eu queria falar sobre design e identidade. Esse vídeo está um pouquinho longo, mas eu acredito que ele vai ser bastante útil para quem quer entender o que é uma identidade num trabalho de um designer. E aqui eu trouxe também mais algumas outras questões que talvez eu possa desmembrar em algum outro momento. Não deixem de comprar os meus trabalhos na Lojinha da Flor, não deixem de me contratar para desenvolver projetos, não deixem de comprar meus cursos que vão ajudar vocês a desenvolverem trabalhos legais, mesmo que vocês estejam no começo, seja um empreendedor, seja um designer. Eu tenho um curso bem legal que é a Identidade Do It Yourself, para você criar sua própria identidade, mesmo que seja para o seu negócio, mesmo que seja para você começando como ilustrador, como designer ou em qualquer parte dessa carreira de designer. Enfim, que mais? Não deixem de me contatar e falar que tipo de conteúdo eu posso trazer para ser útil para vocês. E me sigam aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Um beijo e até mais.